Este é o ponto final. Aqui vamos dar espaço ao adeus, vamos pendurar as chuteiras e vasculhar no álbum de recordações de jogadores que marcaram gerações. Não há parágrafo sem antes haver um ponto final. O nosso convidado deixou de jogar na época 2015-2016 numa ilha do Mediterrâneo. O seu futebol tinha muitos golos e assistências. Foi campeão em Portugal, mas também celebrou conquistas no estrangeiro. Vestiu a camisola da seleção principal portuguesa, mesmo sendo originário de uma terra com pouca expressão no panorama futebolístico nacional. Foi grande entre os grandes. A pergunta, antes do ponto final, quem é? Do Nassis. Obrigado por estares aqui connosco, teres vindo ao 0-0 e ao ponto final. Imagina que por estes dias descobres este enigma na internet. Achas que está relacionado contigo? Vais descobrir que é sobre ti que vamos falar? Primeiro que tudo, obrigado, é um prazer estar aqui. Não é fácil, já passou algum tempo, ia ter alguma dificuldade em descobrir. E tu achas que os nossos seguidores vão saber que estamos a falar de ti? Eu próprio se calhar tinha alguma dificuldade, mas não, se calhar eu mais que ninguém conseguia chegar lá. Mas eu também não sou uma pessoa de aparecer muito, apesar de continuar ligado ao futebol, tenho outras prioridades. Eu sei que também faz parte e que é bom, mas raramente apareço, só apareço quando eu acho que é interessante. Mas diz uma coisa, tu achas que um ex-jogador de futebol deve também saber preencher o seu espaço e poder partilhar as suas ideias, ou é cada um acaba por poder fazer como quiser? Não, é interessante fazê-lo, poder fazê-lo. Eu já tive a oportunidade de o fazer, se calhar até deveria fazê-lo mais vezes, mas não é essa a minha prioridade. Eu não acho que não faz sentido estar sempre, porque normalmente falamos, depois de dizer uma vez ou duas ou três, é muito repetitivo e eu acho que não há necessidade disso. Acho que há momentos para o fazer, como estou aqui hoje, e agradecemos o privilégio que tu nos dás de podermos contar aqui contigo. Acho que já passou algum tempo desde a última vez que eu tive a oportunidade de o fazer e pronto, eu achei que era uma boa altura e com vocês mais ainda. Obrigado, porque é de facto um privilégio podermos falar sobre a tua carreira, e nós vamos começar pelo fim, e pelo último jogo. Mas antes eu queria te perguntar se tu achas que os seguidores do 0-0 vão saber que estamos a falar sobre ti. Provavelmente, dando algumas dicas depois provavelmente podem conseguir chegar lá. Acho que sim. Eu diria que antes de verem o resto podem fazer uma pausa se quiserem, procurarem vídeos teus no YouTube se ainda não viram, para perceberem a qualidade e o virtuosismo que tu davas no meio campo, sempre muito de forma disruptiva. Nunca sabíamos o que é que tu podias fazer. Tu cresceste a ser um jogador assim? Sim, eu joguei na rua. Eu comecei na rua, o que não acontece hoje, que a maior parte dos miúdos, ainda bem por um lado, porque não tem essa necessidade, e nunca no fundo fui castrado. Acho que castra-se muito o jogador, desde muito cedo. Sempre foi um jogador que chamavam vadio, que jogava em todo lado. Hoje já é quase impossível, já não se joga poucas equipas jogam com números 10, mas sempre tive essa liberdade de poder fazer um bocadinho o que queria. Havia treinadores, eu tive alguns treinadores que disse: não precisas defender, só tens de estar na posição, ocupar a posição. Quando perdemos a bola, depois fazes o que quiseres. Eu tive alguns treinadores que... Então sempre tive essa facilidade. Eu sei que o futebol foi mudando nos últimos anos e, como eu referi, acho que castra muito o jogador, é muito mais mecânico, e eu acho que perdeu um bocadinho de qualidade em relação ao que era há uns anos atrás. Olha, tu tiveste o teu último jogo ao serviço do Omonia, numa final da Taça dos Chipres contra o Apollon. Sim. Tu sabias que ia ser o teu último jogo? Não, eu tinha 39 anos, foi-me proposto mais um ano de contrato. Eu tinha feito 42 jogos na altura, incluindo jogos das competições europeias, e o meu pensamento era continuar até alguém me dissesse já não corres, já não vale a pena, vai embora. já chega, não estás aqui a fazer nada. Só que eu sentia-me super bem. Só que o meu filho
na altura tinha o mais velho, ele já estávamos lá há 4 anos. Ele praticamente ele falava melhor inglês e ainda hoje do que português. Já falava grego. Os amigos já estavam lá. Filho, só para os mais distraídos, que Afonso Assis. Do Moreirense, está no Moreirense nesta altura. E então ele já não queria vir embora. Eu já tinha tido esse problema no ano anterior e eu disse, ok, vou jogar mais um ano. E a minha intenção era fazer mais um ainda e eu cheguei a uma altura, disse, ou vou agora ou então nunca mais vou sair daqui. Provavelmente vou jogar mais um e mais tipo 2. E mesmo eu podia jogar. Eu acho que se tivesse ficado eu não fazia mais um, fazia pelo menos mais 2 ou 3, porque eu estava em condições de o fazer. Tem muito a ver com a minha fisionomia. Hoje em dia dizem que estou igual. Estás igual. E mesmo quando jogo mais pádel, jogo mais pádel do que futebol, mas também jogo e continuo a fazer, não a mesma coisa, claro, porque a jogar com os amigos é diferente, mas não mudei grande coisa, claro que era incapaz de jogar nesta altura, mas na altura sentia-me super bem e eu tenho que tomar uma decisão, ou vou agora, então vou ter que ficar aqui mais 2 ou 3 anos, e como eu tinha já aberto a empresa que eu tenho hoje com o Pedro Mendes e com o Fernando, disse, não dá, tenho que ir, é agora. O fluxo de negócio aumentou, foi isso? Não, é porque já tínhamos aberto a empresa, sim, e o facto é que eles estavam à frente da empresa há 4 anos e eu estava a jogar ainda. Mas era uma decisão, foi mais familiar. Em off, não é? Que vocês abriram a empresa porque tu, mais ano, menos ano, irias terminar a carreira. No Vitória. E eles queriam jogar para fora. E eles acabaram por deixar de jogar nesse ano e eu fui jogar mais 4 anos ainda. Pronto, foi precisamente o contrário. Foi mais uma questão familiar. Eu achei que era a altura certa para, apesar de gostar bastante. Quando sentimos que ainda estou bem, ainda posso desfrutar do futebol em condições, custa muito mais. Depois a minha dúvida é essa, como é que tu, não te tendo consciencializado para o fim da carreira, tiveste que tomar essa decisão? Como é que tomaste essa decisão? Quanto tempo demoraste a tomar essa decisão? Mas eu, no fundo, eu penso, houve a oportunidade de voltar a jogar em Portugal, na Primeira Liga, quando eu regressei. Ias para onde? Se podemos saber? Na altura falou-se no Moreirense, Boa Vista, e então eu tive uma ideia, na altura, que também não contei esta a ninguém. Eu sempre joguei 7 anos no Vitória. E eu disse, o que eu adorava mesmo era acabar a carreira ali. E eu sentia-me em condições, mas com 39 anos já sei o que é que vem de fora. Então o que é que o que é que eu me lembrei? Era o Pedro Martins, na altura o treinador, e o diretor acho que era o Armando Marques. Eu lembrei. Hoje em dia administrador do Leiria. Já não está. Não. Eu lembrei-me, isso é a única forma das pessoas não dizer o que quer que seja, era eu ir de borla. Então estava eu, o Pedro e o Fernando na altura, e o Pedro disse, fala com o Pedro Martins. E mandou uma mensagem. Diz, achas que te interessava o Nuno, assim, não sei o quê? Achas que encaixava, podia te ajudar? E o Pedro na altura disse que sim, mas que tinham que falar com a direção. E na altura o Pedro, acho que logo de seguida, mandou para o Armando Marques. E disse, olha, o Nuno gostava de acabar a carreira aqui no Vitória, ele não quer dinheiro nenhum, joga de borla, mas foi travado pelo treinador, sim, na altura, mas pela parte da direção, não sei se foi exatamente o Armando ou o presidente, mas na altura travaram essa situação, mas pelo treinador na altura ele deu abertura para eu fazer, pelo menos foi o que ele disse na altura ao Pedro. E pronto, eu não estava... Depois tive alguns convites de divisões secundárias, mas eu disse, não, ou jogo aqui ou eu não jogo mais lado nenhum. Pronto, e depois o facto de estar ligado ao futebol através da empresa, acabou por atenuar um bocadinho esse final de carreira. E a segunda-feira é diferente. A segunda-feira? A segunda-feira já não tens treino. Sim. Já não tens o balneário, já não tens... Sim, mas por acaso não tive essa... há muitos jogadores que acabam com depressões, deprimidos, sem saber o que fazer. O facto de eu ter a empresa acabou por um bocadinho retirar de casa. E continuei sempre a fazer desporto, não da mesma forma, mas também ajudou muito. E depois estava sempre ocupado. O facto de estar sempre ocupado acabou por também não sentir tanta falta. Só sentia mais quando ia ver os jogos.
E comentava, disse, eu podia estar ali, eu acho que fazia melhor. Ainda te acontece isso? Acontece, mas agora isto é normal. Acho que todos temos esses, no meu tempo é que era. todos temos esses comentários, né? De fora agora é tudo muito fácil. Agora, claro que lá dentro o futebol mudou, acho que está muito mais agressivo, está muito mais, acho que acaba por estar mais rápido, mas sim, temos sempre esses comentários. Aquilo não se faz. Eu, se estivesse a jogar agora, era muito fácil. Também tenho esse comentário. Era mais fácil ainda do que na minha altura. Mas... Olha, é um pragmatismo do fim de carreira, obviamente. Mas já tivemos nesse local o teu sócio, Fernando Meira, a partilhar connosco a sua tristeza de não ter conseguido terminar no Vitória também, precisamente depois quase de uma promessa para terminar no Vitória. O teu caso não houve essa promessa, sim, mas há de alguma forma essa tristeza mútua também. Tu achavas que poderia ser possível ainda para mais depois dessa mensagem do Pedro? Martins. Fiquei triste não só por isso, por esse momento, nessa altura, nesse determinado momento da minha carreira, ou na parte final da carreira, mas porque também joguei 7 anos, foi o clube onde joguei mais tempo. Só para comparar, eu joguei 4 anos no Chipre e eles fizeram um jogo de despedida. Claro. Eu sei que o Vitória não tinha que fazer, nem tinha que fazer o que quer que seja. Mas fizeram com outros jogadores, homenagearam outros jogadores que não jogaram metade dos anos que eu joguei e se calhar não fizeram metade do que eu fiz pelo clube, apesar de não ter ganho, mas mas muito poucos ganharam, infelizmente. Mas não houve esse cuidado. Mais uma vez digo, não o tinham que fazer, é uma questão de sensibilidade. E no Chipre isso aconteceu de uma forma espontânea, natural, e eu tive 4 anos estrangeiro a jogar fora e eu consegui isso da parte deles. Era um carinho enorme. Pode haver muita gente que fala do Chipre, mas o Chipre hoje em dia, e vê-se, as equipas jogam Liga dos Campeões, estão nas competições europeias. Sim. O próprio Omónia, no ano passado, esteve a competir nas competições europeias. Claro que o campeonato em si não se compara ao campeonato português, mas tem jogadores de qualidade, muitos em termos monetários. E não sendo latino, há muito calor e há muita paixão. Sim, e é muito parecido com o Vitória, com este tipo de clube que é ou se gosta ou se detesta. Claro. É muito assim. E para se gostar lá de um jogador não é fácil, é preciso fazer por isso. E eu tive a oportunidade, eu joguei no maior clube de lá. Os adeptos são muito parecidos com os adeptos vitorianos. Não vamos medir esse tamanho, mas o Omónia é o maior clube de Chipre. O Omónia é o Benfica do Chipre. Só que é verde e branco. Claro, sim. Mas em termos de comparação, sim, pois a dimensão é completamente diferente, não é? Estamos a falar de uma ilha com 1 milhão e tal de habitantes. Sim, é a terceira maior ilha do Mediterrâneo, logo a seguir à Sardenha e a Maiorca, se não me engano. Estamos a falar de uma minoria, de uma ilha pequena em termos comparando com o nosso país, como é óbvio. Olha, deixa-me ir ao início da tua carreira e ao pequeno menino que nasceu e cresceu na Lausanne e começou a jogar futebol no Lausanense. Daí nós dizermos que tu és de uma localidade sem grande expressão no futebol nacional. O Lausanense não é um clube propriamente de topo até da formação. Na zona Beirã eu diria que a Académica devia sugar muitos jogadores. Sim. E tu foste um desses exemplos. Mas como é que apareceu o futebol na tua vida? O meu pai jogou no Lausanense também, acabou por existir o interesse na altura do Benfica, só que como não tinha, hoje é muito mais fácil, eles querem um jogador, eles dão todas as condições para ir, sim, o teu pai que ir várias vezes por semana levar-te a treinar, possivelmente. Não, mas eu estou a falar, o meu pai jogava. Ah, sim, ok, o teu pai jogava, sim. Jogava e na altura o Benfica mostrou interesse nele, só que não é como hoje, ele é que tinha que pagar para ir. E ele não tinha essas condições e ele chegou a jogar, não é seleção nacional, mas na altura não sei como é que... Por isso já vem do meu pai, o meu irmão também jogou, chegámos a jogar juntos no Lausanense, o meu irmão é mais velho, 4 anos, chegámos a jogar juntos durante 1 ano. O teu irmão não tem perfil no 0-0. Não. Temos tratado. Se jogou, tem que ter perfil no 0-0. Jogou, mas jogou sempre num patamar, nesse patamar era terceira, na altura era zona norte, sul e centro. Sim, perfeitamente, sim. Eu acho que não existia segunda. Não a primeira, existia, segunda... E a segunda B?
Pois. Depois já era a segunda B e depois terceira divisão. Isso. E pronto, e acho que vem um bocadinho de família. Eu tenho outros familiares que também jogaram, e o bichinho começou daí. Depois, pronto, foi uma questão de tempo, foi desfrutando até que as coisas foram surgindo na rua, sim. Eu lembro perfeitamente. Há poucas das coisas que eu tenho, em termos de memória da minha infância, tenho muito pouca, mas não sei porquê, não é porque tenha acontecido algo de mal, pelo contrário. Mas o que eu me lembro era de jogar futebol na rua, à frente de casa dos meus pais, que é a mesma. É a mesma, não, mas é muito perto, é praticamente no mesmo sítio. Lembro perfeitamente desses momentos. São dos poucos momentos que eu me lembro. Não dava jeito de jogar na aldeia do Xisto e na zona da Serra da Lousã, que a bola... Não dava. Não havia campos, tinha que ser mesmo. Completamente inclinado, mas é uma zona espetacular. Gira. Muito gira, e as pessoas podem conhecer a bela zona de Portugal e da região centro e da Lousã. Como é que vais para a Académica? Para a Académica, se eu me lembro... Tiveste aqui um percurso em que vais e voltas ao Lousanense. Sim, só tive um ano académico. Certo. Eu devia ter 11, 12 anos, nem não me recordo também. Mais uma vez, a minha memória em termos desse... Supostamente foi no sub-15, mas podias estar num patamar acima. Pensava que tinha sido mais cedo. 91, 92. Então eu fui para a Académica, porque é normal, porque somos vizinhos e nós defrontávamos, e acabaram, eles viram algo em mim. Eu acabei por ir um ano. Fui disputar a fase final na Nazaré, lembro perfeitamente, Académica, Sporting, Porto e outra equipe qualquer. Eu fiz os jogos todos, fiz não sei quantos golos, só que no final eu praticamente era do mesmo tamanho que sou hoje. Pouco mais. Percebi, não foi essa a justificação que me deram, apesar de ter feito os jogos todos e ter-se quase que, eu acho que fomos vice-campeões na altura. Percebi que já não fiquei mais um ano porque pela altura. Não era salto. Pela altura. Então voltei para o Lausanense, todo contente, porque eu apanhava o comboio, eu saía da escola às 6 da tarde, apanhava o comboio para ir para Coimbra, para treinar às 8 da noite. O miúdo nessa altura com 14 anos era impensável hoje em dia. Hoje em dia, completamente. Tinha que atravessar a ponte, andava para aí 2 ou 3 quilómetros a pé às 8 da noite, ia treinar, voltava outra vez à noite para o comboio e chegava à casa à meia-noite. No outro dia ia para a escola. Fazia isto 3, 4 vezes por semana. Era pesado. Era ridículo. Mas pronto, era pelo gosto. E era normal, Nuno? Sim, era normal. Hoje em dia era impensável. Hoje em dia é impensável. Nessa altura estamos a falar de uma coisa normal e quase inquestionável. Do género, olha, é assim. Queres ir? Só dá desta forma. Exatamente. Sim. E está tudo bem na mesma, crescemos bem e portanto os tempos evoluem e para bem também. E foi bom, o facto de ter passado por isso tudo acabou por me dar outra bagagem completamente. Mas quando tu voltas, sentiste de alguma forma a desilusão de uma criança que não teve a oportunidade ou não? Tipo, não, eu não deu ali. Eu só queria desfrutar, só queria jogar, mas depois eu também voltei e acabámos porque a equipa onde eu depois fui inserido estava nos campeonatos nacionais. Claro. Então eu acabei por jogar e a Académica acho que não estava. Eu acabei por jogar Benfica, Sporting, também era goleado por toda a gente. mas estavas no patamar alto. Mas estávamos no Nacional na altura, eu acho que era iniciados, já não me recordo muito bem. Tu regressas para o Lousanense para jogar nos iniciados. Pronto. E jogámos o Campeonato Nacional, mas eu estava perto de casa, estava com os meus amigos e eu queria jogar, seja onde fosse. E as coisas correram tão bem, não surgiu nada, porque hoje é muito mais fácil, ninguém vai ao Lausanne. Hoje em dia era muito difícil encontrar um miúdo na Lausanne, no interior. Se hoje em dia não vão, imagina nos anos 90... Mas hoje é mais fácil. Sim, claro, eu estou a dizer, através das vias de comunicação, hoje em dia é mais fácil. Sim. Nos anos 90... Era impensável. E isso é a prova como eu fui depois para o Sporting. Tinha alguma vez alguém saído do Lousanense para um patamar desse nível? Não? Tu vais para o Sporting nos Júniores, o que já é a porta do futebol profissional. Não me lembro de alguém ter saído nessa altura. Não me recordo. Acho que não aconteceu. Eu saí, foi através do Aurélio Pereira. Ok. Que houve alguém da Lausanne, fazia parte do clube, que mandou uma carta para o Aurélio Pereira. Uma carta. E a carta já houve alguém que publicou isso. Só a referir-se apenas que tinha um miúdo muito interessante aqui no nosso clube, não sei o quê.
se puder mandar alguém ao ver o miúdo, pronto, foi assim que aconteceu. E eles não vieram, mas depois pediram para eu ir lá. E então eu fui lá fazer uma semana ou 2 para eles verem e acabei por ficar. Mas antes disso... O ir lá, estamos a falar de Lisboa, campo universitário... Campo, não havia Alcochete, não havia nada disso. Só para as pessoas também se situarem na história não, de o antigo estádio, e fiquei lá, cheguei a ficar lá, porque os miúdos ficavam lá na bancada, né? Tinha uma zona de habitacional, e então quartos, neste caso. E treinávamos nos campos ao lado, eles tinham todos os 3 ou 4 campos na altura, e fiquei lá uma semana ou 2, mas antes disso, uma semana antes, ou 2 semanas antes, tinha sido chamado para o Benfica. Não, lá fui eu com o meu pai de comboio, não sei o quê. Cheguei ao Estádio da Luz, não sei como é que eles chegaram a mim, mas pediram para eu ir lá e eu cheguei lá. Isto é engraçado agora. Eu cheguei lá com o meu pai, bati na porta, no antigo Estádio da Luz, porque eles também treinavam lá nos campos, e houve alguém que veio e percebeu que realmente eu era pequeno. Isto que é que aconteceu? Foi alguém que deve ter indicado também. Gostaram das qualidades, mas não sabiam como é que eu era. Então, quando eu cheguei lá, eles perceberam, ele é muito pequenino, meu. Eu percebi, com aquela idade, que eles pensaram e inventaram uma desculpa e disseram, eles não estão aqui, não está aqui o X pessoa, pois se calhar daqui a um mês nós voltamos a ligar. Então, tinha feito o trajeto todo de comboio, chegámos lá, batemos à porta, eles disseram, não podes, daqui a um mês voltas, depois entramos em contacto. Então, impensável hoje em dia, não é isso? Sim, e passado uma semana acabei por ir para o Sporting. Passados uns anos fui para o Benfica. Foste para o Benfica. E com a mesma altura. Com a mesma altura. Não, isso é impensável, e ainda bem que existe o 0-0 para que as alturas possam estar ali também identificadas, por muito que na formação às vezes possa não estar totalmente certo. Eu acho que é importante, e se houve essa sugestão, acho que quem sugeriu também podia ter dado um bocadinho das características que tu tinhas, não é? Pois, mas se calhar não havia esse conhecimento só, e não havia essa sensibilidade. Era só... E se calhar a maior parte dos jogadores foram encontrados dessa forma. Claro. Porque eles depois... Há a célebre história de Rui Barros chegar à Covilhã e dizerem que o Futebol Porto tinha emprestado um juvenil. Pronto. Não é? Mais um exemplo disso. Por isso depois era como aconteceu comigo quando fui para o Sporting. Eles chamavam, ia lá, se gostar, depois aí realmente viam se valia a pena ou não. E foi assim que tu ficaste? Foi assim. Fiz uma semana, fiz um jogo de treino, fiz golo contra... Não interessa, nem me lembro. Eu fiz golo e passado 2 ou 3 dias disseram-me logo que eu era para ficar e ia assinar contrato na altura profissional. É nessa altura que tu pensas, eu posso ser profissional de futebol? Quer dizer, o meu pensamento sempre foi esse, mas nunca... uma coisa é tu estares na escola e os professores perguntarem o que é que tu queres ser, e eu quero ser jogador de futebol. Outra coisa é ter a noção que posso ser jogador de futebol. Quando é que tiveste essa noção? Talvez mais tarde. O que eu queria é uma coisa, claro. Ter a noção que realmente poderia ser e podia chegar ao patamar que cheguei, mais tarde. Mais tarde porque é formação, e da formação até chegar a um patamar mais profissional, apesar de na altura já ser profissional, ter contrato profissional, mas isso não quer dizer absolutamente nada, ainda demorou uns aninhos. Depois ainda fui emprestado, não havia equipas vezes, então era o Clube Satélite, era o Lourinhanense. Verdade. E que para mim foi crucial. Uma escola. Tu vais para o Lourinhanense, deixa-me cá abrir este plantel, mas eu lembro perfeitamente, Márcio Santos. Com vários jogadores que fizeram carreira. Marco Almeida, Patacas, estes jogadores todos emprestados pelo Sporting. O Bruno Sousa, o lateral, não sei se vai também nessa altura. Tive vários. Luís Boa Morte. Tive Paulo Costa, não sei se... Sim, Paulo Costa depois noutro período, mas sim, também, Paulo Costa. Eu lembro perfeitamente que o Lourinhanense era a grande equipa da Zona Centro, sim, porque tinha muitos jogadores da formação do Sporting. Simão chegou a jogar lá. Verdade. Vários jogadores, e a maior parte deles, quase não na totalidade, mas em 90% fizeram carreira. Uns melhores do que outros, mas fizeram carreira. Mas foi crucial porque o que é que acontecia muitas vezes nessa altura? É que acabava a formação e um ia
para um lado, o outro ia para o outro, e acabavam-se por perder de uma forma ou de outra. Muitos deles acabam-se por perder ou abandonar mesmo o futebol e por outros caminhos. E o facto de nós continuarmos juntos num clube que nos dava essa possibilidade de jogar e evoluir foi fundamental. Havia a vantagem do treinador também. O treinador também era do Sporting. Eu lembro que o João Paulo é um dos primeiros que está nesse projeto, não é? Sim. E houve alturas que eu estava no Lourinhanense, mas ia treinar com a equipa principal do Sporting, que chegou-me a acontecer. A primeira vez eu lembro que foi com o Inácio, voltei a apanhar o Inácio depois mais tarde. Estava o Schmeichel na altura. Havia sempre... Recordas quando é que foi a primeira vez que foste treinar com a equipa principal? Não. Tu chegas foi nesse ano. Tu chegas aos Júniores e depois fazes a época de Júniores pelo Sporting 95-96 e na época seguinte é quando já és emprestado ao Lourinhanense. Sim. Eu acho que deve ter sido no primeiro ano. Deve ter sido no primeiro ano de Lourinhanense, que eu tive 2 anos. Certo. E acabei sempre a fazer as pré-épocas. Eu cheguei a fazer 4 pré-épocas pelo Sporting. E acabava sempre por correr bem, só que na altura o elo mais fraco vinha sempre para casa, ou pelo menos. E na altura... Normalmente recaía sobre o jogador da formação. Sim, porque correram-me super bem todas as pré-épocas, e eu tive equipas do Sporting, que era João Pinto, Pedro Barbosa, Paulo Bento, Rui Jorge, Jardel, sim. Edmilson. Eu tive equipas do Sporting e acabava sempre a correr bem, mas pronto. E acabava também, provavelmente não estava preparado ainda. Mas nunca me foi dada a oportunidade, como agora a maior parte dos miúdos tem, é muito mais fácil hoje em dia do que era naquele ano. Mas era outra altura, outro contexto. Hoje em dia, com 3 equipas, uma equipa grande tem 3 equipas, tirando o Futebol Clube do Porto, mas na generalidade tens uma equipa B e uma equipa de sub-23 e há espaço para... 40 jogadores pelo menos estarem a germinar no lado de uma equipa principal. E se olharmos o Sporting e o Benfica nestes últimos tempos têm potenciado muitos jogadores desse lado. Tu em algum momento sentiste injustiçado por não conseguir ficar, ou era sempre uma motivação para demonstrar quando estavas fora de que eu tenho qualidade? Não sentia. O facto de lá estar era um prazer. Estar, como eu referi antes, com jogadores como Pedro Barbosa, que eu tenho amizade até hoje, desde essa altura, com o Rui Jorge, com os jogadores que eu admirava, né? O facto de estar lá, para mim, já era algo único. Eu não dormia. Quando me diziam, vais treinar amanhã com a equipa A, eu ficava a noite toda acordado. Lembro perfeitamente disso, que não conseguia dormir. Há uma ansiedade. Por isso, nunca tive esse pensamento. Era sempre um prazer para ir lá está, porque estava a aprender, ainda por cima, com os jogadores que naquela altura eram um expoente máximo em Portugal. Nunca houve esse sentimento de ilusão. Tu jogaste sempre como número 10? Não, eu cheguei a jogar em várias posições. Cheguei a jogar como extremo. Por exemplo, no Benfica, houve uma altura que era com o Kike Flores, jogava o Aimar. Uhum. Eu às vezes jogava na esquerda, mais na fase inicial, na pré-época, isto foi mais na pré-época, depois eu acabei por sair, mas eu joguei praticamente os jogos todos, eu e o Pablo, e eu jogava na esquerda, e ele jogava no meio, ou então ele jogava mais na esquerda, eu jogava no meio. Mas na formação, na formação, jogava, sim, na formação joguei quase sempre nessa posição, porque existia essa posição, hoje em dia já pouco existe. Mas desde os tempos de Lousanense, o teu treinador achou que era ali que tu... Sim. Tinhas que estar. Sim. Desde sempre que eu joguei assim como número 10. Número 10 no meio campo. Sim, qualidade de passe, definição, ou descobrires o jogo de uma forma diferente. Sim, era muito. Eu lembro-me disso também, que pegava na bola e se tivesse que fintar-se 4, 5, 6, havia essa facilidade e apanhávamos equipas mais frágeis. Mas sim, eu tinha essa liberdade. Sempre joguei nessa posição. Cheguei a jogar a extremo na Académica, mais na linha. Praticamente o ano todo jogava assim, mas acho que foi a única vez que eu joguei fora da posição 10. Sabes qual é que foi a tua estreia na primeira divisão? Foi no Alverca, no Porto. Exatamente. Lembro perfeitamente desse jogo por 2 motivos. Pelo ambiente antes do jogo no túnel de acesso ao relevado,
impressionante. Eu virei próprio e pensei, disse, onde é que eu estou? O que é isto? Isto é assim? Porque na altura, infelizmente já não está connosco, o Jorge Costa, quem eu adorava, era o capitão, e então ele no túnel, eu lembro do árbitro, Pratas. Exatamente, José Pratas. Porquê? Porque o Jorge Costa a falar com o árbitro foi impressionante. E depois ele aos berros, em tentar intimidar o adversário, aos berros no túnel, depois ainda por cima no túnel, que ele fazia, o eco que fazia, e ele aos gritos, eu miúdo, eu a primeira vez, eu disse, isto não vai ser fácil. E depois houve um lance que o Vítor Bahia, de uma defesa, a 2 metros fora da área, estava 2, e ele todo em voo, ele defende a bola com as mãos e o Pratas siga. Mas 2 metros fora da área, ele todo, não foi aquela que bate na mão, não, ele assim, defendeu mesmo. E ele siga. Eu disse, isso é assim? Por isso eu lembro perfeitamente desse jogo, por esses motivos. José Romão, o treinador que te lançou. José Romão, sim. E o jogo fica? Perdemos 1-0. 0-0. Foi 0-0. Segunda jornada do campeonato. E o Porto 0-0. tinha começado a época fora, portanto este é o primeiro jogo do Porto. Não acertei no resultado. Este é o primeiro jogo do Porto para o campeonato. É um Porto que tinha sido penta e, portanto, é o que falha o 6º título com o Fernando Santos. E 0-0. Aqui não me lembrava. Tu já tinhas ido ao banco no primeiro jogo do campeonato contra o Braga, mas não tinha jogado. Aconteceu-me várias vezes. Ia ficar 19º também. Não era 19º, era 16º. Sim. 7º. Várias vezes. Tem uma história também engraçada por causa disso, lá no Alverca. Então? Porque era miúdo, inconsciente. Eu queria era jogar. E eu fiquei 4 jogos seguidos de fora. E eu pensava assim, mas na altura, porquê que o treinador me traz? Se ele já sabe que vou ficar de fora, trazia outro e à 4ª vez, era o 4º jogo, ou 5º, que eu ficava de 16º ou 17º. À 5ª vez, jogávamos em casa, um jogo em casa, ele dá a equipa, o José Romão dá a equipa, completamente inconsciente, era impensável uma coisa desta. Ele dá a equipa e depois diz, e quem fica de fora é o Nuno e não... E ele tinha acabado de falar, estava com o fato de treino, tiro o fato de treino do estágio, né? Visto a minha roupa pessoal, todos olharem para mim, um miúdo, né? Todos olharem para mim, ele acaba, vamos lá, e eu já estava com a roupa normal e saio, vou embora. Peguei no carro e percebi que ele mandou o adjunto ver o que é que eu ia fazer. O adjunto era o Raul José. E eu percebi que ele estava a tentar perceber o que é que eu ia... E veio atrás de mim. Eu entrei no carro, saí do estádio e fui embora. E eu vi o Raul José se espreitar. Tipo, este gajo vai mesmo embora. Eu completamente inconsciente e fui embora. Vi para a Lausanne. Saí da Alverca e vim para a Lausanne até com a minha família. Pronto. O que é que aconteceu? Nada. Cheguei lá no treino seguinte, não aconteceu nada. Mas hoje em dia... Nem ele falou contigo, nem nada. Não. E tu também nada? Nada. Eu não. Cheguei lá, bro. Completamente inconsciente. Era impossível nos nossos dias hoje. Sim. É impensável. Desde logo era notícia. Sim. Completamente. Se houvesse redes sociais, se calhar tinhas ido fazer uma publicação para o Instagram. Não, outra vez, não, agora não. Agora vou ter que fazer alguma coisa. Exatamente. Mas às vezes também é preciso para marcar posição. Não, mas não, assim não. Não dessa forma. Mas dessa forma não. Dessa forma também concordo que não. Eu nem sei se joguei a seguir, se não me recordo, não faço ideia. Eu também não joguei muito. Cheguei a fazer alguns jogos, mais a entrar, mas não cheguei no ano a seguir, sim, no segundo ano da primeira liga. Exatamente. Tu tiveste aqui 2 anos emprestado pelo Sporting, primeiro ao Alverca e depois ao Gil Vicente. 2 anos de primeira liga. Portanto, já tinhas passado o teu estágio, um bocadinho de fim de formação no Lourinhanense e consegues perceber perfeitamente também aqui com estas... no Alverca e depois a continuidade na primeira liga que tinhas capacidade para estar naquele patamar. Sim. Nessa altura, já no Alverca, já sentia isso, que podia ter ajudado mais, mas não me foi dada essa oportunidade, pelo menos da forma que eu achava que podia ter sido. E depois, sim, no Gil, o Gil acontece já à última da hora, penso que já foi numa parte final do período de transferências. O Luís Campos, na altura, é quem...
para mim foi das melhores pessoas que eu conheci, mesmo como treinador, apesar de ele ter conhecido por descer várias equipas, mas foi muito importante, ou se calhar das pessoas mais importantes. Não, no Luís Campos não, foi o Álvaro. É o Álvaro que te lança. É o Álvaro, sim, Esse. mas depois aparece o Luís Campos. Foi o Álvaro, sim. Enganei-me. Mas o Luís Campos... Álvaro começa a época, o Luís Campos termina a época. Sim, exatamente. Eu vi com o Álvaro e depois voltei a apanhar o Álvaro no Benfica. Certo. Sim. Também foi importantíssimo. E o Luís Campos foi das pessoas que mais me ajudou. Aquilo que estávamos a falar um bocadinho lá fora, penso que foi lá fora, não falámos aqui, da liberdade que já falámos, da liberdade que me era dada e que os treinadores diziam, faz o que quiseres. Ele foi dos primeiros a dizer-me isso. Não te preocupes, desfruta, joga onde quiseres. Eu só quero que ocupes uma posição depois, quando perdemos a bola, a posição que esteja livre, depois joga à vontade. Isso é importante, não é? Sim, não. Porque dá-te liberdade para tu poderes fazer o teu jogo e simultaneamente seres responsável e não disposicionar a equipa, não é? Porque se tu depois não fores ocupar a tal posição, vai fazer que exista menos um trabalho defensivo, não é? Sim. E ele dava-me essa liberdade e acabei por fazer uma época interessante. Sim, tu fazes 25 jogos. Sim, não fazer golos. Foi sempre o meu grande problema. Mas fizeste 17 jogos a titular, o que é algo assinalável. Marcaste 3 golos. Que é muito pouco para a posição que eu ocupava. Bem, mas era o teu primeiro ano a sério na Primeira Liga. Sim. Sim, não é mau, mas para o primeiro ano, mas mesmo depois no Gil Vicente, não é? Nos anos a seguir nunca fiz... Começaste mal a época. Foste expulso. Fui expulso? Campo Mairense. Empate a 1, foste expulso aos 52 minutos. Não te lembras disso? Não me recordo, minimamente. Foi injusta. Deve ter sido a primeira... Foi injusta a expulsão. Quase certeza. Bruno Paixão, o árbitro. Lembro só do Bruno Paixão, da expulsão não. não me recordo mesmo nada. Que era o treinador do Campo Mairense? Carlos Manuel? Espera aí que confirmo-te já. Nesta altura diria que não será Carlos Manuel. Isto vai ter Diamantino Miranda. Não me recordo. Sinceramente não me recordo desse jogo. Terminas aqui, contrato com o Sporting? Não, no final dessa época, porque eu tinha mais um ano de contrato. Entretanto, surgem algumas situações. Uma delas depois é que eu acabei por assinar no Vitória, mas antes disso surgiu o Leiria, treinado por José Mourinho. Mais uma história engraçada. Eu estava com a minha mulher no Norte Shopping, às compras ou a passear, e aparece-me José Mourinho, mas eu não no Norte Shopping. No Norte Shopping. Não tinha bem, nem sequer ele, estava à espera dele. Nessa altura ele podia ir ao Norte Shopping. E não era, sim, ainda podia ir. E tu também. Passava despercebido. Ele. E aparece ele e eu penso que era o adjunto. O Valdemar Brito? Exatamente. Penso que era ele que estava com ele. E eu ia a passar e cruzámos-nos e ele disse, Nuno, penso que foi assim. Jogador, queres vir para a Leiria para o ano? Eu disse, para a Leiria? E percebi que era ele. Eu disse, mas eu não sei. Anda. Amanhã vai-te ligar o Bartolomeu. João Bartolomeu. Com a sua voz rouca. E assim foi. Apresentou uma proposta, 3 anos, a ganhar bem mais, o dobro do que eu fui ganhar para o Vitória, na verdade. Só que eu disse, Leiria, depois era o Vitória, toda aquela moldura humana e é o Vitória, não é? E depois era aqui no norte também, perto que a minha mulher era de Barcelos, era o ideal. Não é? Sabes que há um ditado chinês que diz que um homem nasce em qualquer lugar e morre na terra da mulher. Vamos ver. e acabei por decidir ficar por assinar no Vitória, mas podia ter ido para o Leiria. Terá ido o Silas para o Leiria? Sim, o Silas foi o Silas. O Derlei na altura. Sim. O Tiago. Outro do Porto também, o extremo. O Maciel. Pronto, e acabei por ir por metade do valor que o Leiria me oferecia. E acabei por ficar... E porquê que estamos a falar num período em que tu terás, nesta altura, 23 anos? Sim, aí 22, 23 anos, sim. E o que é que leva um jogador de 22 ou 23 anos a preferir ganhar menos?
Não, porque isso não era o principal objetivo, não era esse. Eu queria era a ambição desportiva. Sim, e depois a dimensão com o Vitória era, sem ser os clubes grandes, apesar de para mim o Vitória é um clube grande no contexto que tem, é um clube muito mais apetecível, como é óbvio, sem qualquer desprimor para o Leiria, mas na altura era a seguir, os jogadores queriam jogar ou nos três grandes, ou no Vitória, e depois no Braga, mas principalmente no Vitória. Boa Vista também, ali naquele Boa Vista período. também, sim, também tínhamos Boa Vista na altura, por isso foi muito fácil a minha decisão, apesar de depois, eu tinha mais um ano de contrato, e houve uma troca na altura. O Custódio foi para o Sporting e eu vi para o Vitória, também ajudou a que as coisas se proporcionassem. Mas a minha decisão já não teve nada a ver com dinheiro. Se fosse com dinheiro já tinha facilmente, porque estamos a falar mais do dobro do que eu ganhava no Vitória. E depois também poderia haver esse trabalho de direções em que o Sporting querendo o Custódio. Sim, o Sporting criou o Custódio e portanto com certeza que te meteu no negócio para facilitar esse negócio. Se fosse o Mourinho 2, se calhar era mais fácil, eu ia logo. Sim, porque esse é um período em que o Mourinho vai para o Leiria, mas até há muita desconfiança, porque ele foi substituir o Manel José, que tinha feito uma excelente época no Leiria, e o Mourinho tinha saído do Benfica à meio da época, estava sem clube, e portanto é compreensível também. Correu muito bem, não é? Correu bem, muito bem, mas obviamente. Podia não ter acontecido e se calhar as coisas já não eram como são hoje. Mas nem foi por aí, foi porque teve só a ver com o clube em si. Como é que foi chegar a Guimarães? Foi tudo aquilo que tu esperavas que ia ser? É impressionante. Eu digo muitas vezes isto, eu acho que eu joguei no maior clube português, que em termos de dimensão é o Benfica, como é óbvio, mas jogar em Guimarães é diferente. As pessoas não percebem e vão achar que isto é demagogia, mas é verdade, é diferente. A pressão que existe, apesar de ter jogado no Benfica, que é o Benfica, eu cheguei a sentir mais pressão no Vitória do que no Benfica. É verdade. As pessoas vivem aquilo de uma forma completamente diferente de todos os outros. Mas porquê é que diz isso? É a pressão do extra-jogo? É o chegar ao centro de treinos? É o sair no final de um jogo? Eu não tive essa pressão, porque eu sempre... A pressão que eu falo não é essa, para mim, porque eu nunca tive esse problema. Eu tinha a pressão de ganhar, isso assim. Eu tinha sempre aquela... Porque eu queria oferecer isso, eu e a equipa, mas especialmente eu estou a falar de mim, eu queria oferecer isso às pessoas, porque eles vivem aquilo de uma forma tão intensa, é uma paixão louca. Então, o facto de sentir que eles estavam felizes por termos ganho, né? Dava-me um prazer imenso. Eu sentia, e às vezes arrepio-me, eu voltei-me a arrepiar, porque às vezes eu cheguei a perder jogos e o estádio todo em pé, a bater palmas, porque eles sabiam que nós dávamos tudo e tinham prazer. Eu cheguei a receber várias mensagens a dizer: eu vou ao estádio só por causa de ti, para te ver. Porque eu cheguei a uma altura da minha carreira, e foi aí que eu fui transferido para o Benfica, ter passado ali por uma situação não grave, mas menos boa da minha vida, e então cheguei a uma altura e disse: não quero saber, a partir de agora não quero saber de mais nada, vou jogar para me divertir. E eu, que o treinador era o Jesus, tinha de titular, passei a sair aos 80, depois aos 60, não sei o quê, e fui parar ao banco com o Jesus, e depois tive ali uma fase, e depois meti na minha cabeça: vou jogar para me divertir. E ao fim de 2 meses tinha Benfica, Porto, Sporting e Espanhol de Barcelona. Porque eu jogava, se tivesse de dar, porque fala-se muito que eu jogava muito calcanhar, e é verdade, porque eu disse: se tivesse jogado 10 vezes calcanhar, ia jogar, não queria saber mais de ninguém, e só tinha prazer. Eu disse: vou desfrutar disto, aquilo que eu amo, porque é que eu ando para... Então as coisas, e o facto... Quando lembraste outra vez de Luís Campos, por exemplo? Também, é verdade, porque ele, depois houve outros treinadores que também me disseram isso. O Paulo Sérgio, que apanhou o Paulo Sérgio o Inácio também, o Fernando Santos chegou-me a dizer isso no Benfica também. Era normal, mas tu sentes que é importante o treinador ter esse papel para com o jogador, para que ele não é despreocupar no sentido lato, é no sentido de descomplicar. Achas que é importante acho que é fundamental o treinador ter essa... Sim, dar essa confiança e dar essa liberdade. O que ajuda, que também
que era muito metódico e que era muito rigoroso, mas ele foi um dos treinadores que dizia, não só a mim, mas a todos, eu não quero os 4 da frente, andem à vontade, joguem onde quiserem, vão para a direita, para a esquerda, jogam, mas quando perdemos a bola, cada um tem que ocupar a posição que está livre. As 4 posições têm que estar ocupadas. Agora, quem está lá, não quero saber. Isso é fundamental. Ter essa liberdade e saber que o treinador dá essa liberdade, que nos deixa desfrutar do jogo dessa forma, para mim é essencial. Nuno, tu estavas a dizer qual é a primeira memória que tu tens de um jogo em Guimarães? Foi o primeiro jogo, apesar de eu não me lembrar contra quem foi. Entrar naquele estádio não o antigo. Sim. Antes das obras. Sim. Tu chegaste a Guimarães antes das obras do Euro 2004. Não me lembro contra quem foi. Há um jogo que eu me recordo muito bem, foi contra o Boa Vista, que ganhámos, que o Romeu faz gol de calcanhar. O teu primeiro jogo foi contra o Gil Vicente. Foi? Imagina tu que vens de Barcelos para o Vitória e o teu primeiro jogo é contra o Gil Vicente. O Gil ganhou 2-0. Por isso é que eu não me recordo. Golos de Ricardo Fernandes e Ricardo Nascimento. O Gil tinha uma equipa fabulosa na altura. Inácio o treinador, e era o Luís Campos o treinador do Gil. O Gil tinha o Paulo Jorge na baliza, tinha o Sérgio Lomba. Sim, eu joguei com alguns deles ainda no Gil. Por isso é que eu não me recordo de perder. Sim, exatamente. Riscaste a lista. Mas estás a falar esse jogo, é o jogo Boa Vista? de Boa Vista, sim. Sim, que o Romeu faz golo. Eu não sei se foi capaz de ser logo, ter sido no início. 8ª jornada. Pois. E tu fazes uma assistência. Uma assistência, sim. O Romeu faz golo de calcanhar. Tu fazes a assistência para esse jogo. Fabuloso o ambiente. Lembro perfeitamente desse. Ainda por cima o derby contra um. Queres ver o golo outra vez? Descobri aqui. Do lado direito. Não é? Uma jogada do lado direito. É uma jogada do lado direito. Cruzamento e ele dá de calcanhar. Comprido. Exatamente. Golaço do Romeu. Lembro, sim, desse. Foi 2-0? 2-0. Um Boa Vista com o Ricardo, Bozinho, a Freixo. Sim. O Vitória com o Rogério Matias, o Palazzi na baliza, o Abel. Sim. O Marco Couto, o Klebers. Boa equipa aqui também. Sim, Fangueiro. Também a jogar. O Lixa, que tinha aparecido um epifenómeno, o Lixa, que quando faz um jogo brutal para a taça. Tu tens aqui épocas bastante consistentes no Vitória, mas dizes que tens um período que te faz pensar assim, qual é que é esse período que queres aqui partilhar connosco? Não, foi esse na altura do Jesus. O Jesus era o treinador e houve uma altura, é mais uma história daquelas. Esta época do Vitória, com a troca de Jesus e Inácio, é quando há a primeira chatice enorme entre os dois. Porque depois o Inácio vai substituir o Jesus em Moreira de Cónegos, também num período em que já existiam DVDs e que as análises dos jogos estavam mal feitas. Portanto, aqui o duelo Jesus-Inácio ganhou o primeiro episódio em Guimarães. Começou aí. Nessa altura foi um período difícil. Nós estávamos numa situação muito difícil. Sim. Quando veio o Jesus. Estávamos em último, penso eu, na tabela. É possível, vou aqui confirmar. Penso que estávamos em último. Isto é época 2-3, se não me engano. O Jesus chega na tua primeira época? Não. Chega, eu acho que é na segunda época. Depois a terceira época é com o Manel Machado, se não me engano. Então deve ser na segunda. Nós estávamos em último. E quando ele chega, faltavam 13, 14 jornadas para aí. Penso que... E toda a gente comentava que só um milagre é que salvaria conseguimos salvar. A verdade é que penso que fizemos para aí 6 ou 7 vitórias nessas. Até essa altura tínhamos ganho 1 ou 2 jogos e fizemos 7 ou 8 vitórias em 13, 14 jogos. Mas foi algo assim. Não é certo o que eu estou a dizer, mas foi... Ganhámos muito mais do que tínhamos ganho até essa altura. E acabámos por nos safar. Só dependíamos de nós, jogávamos contra o Sporting em casa, a última jornada. E estávamos a lutar com o Alverca. E o Alverca jogava com o Moreirense. Em Moreira de Cónegos.
a única forma de nos salvarmos se nós não ganharmos era o Moreirense ganhar ao Alverca, e foi o que aconteceu, porque nós perdemos contra o Sporting e não descemos por essa conjugação sim, de resultados. Sim, mas mesmo assim fizemos um milagre, porque conseguimos fazer nas últimas jornadas 5 ou 6, 7 vitórias. Mas qual foi o desencontro com Jesus? Não foi desencontro, ele chegou-me a dizer foi algo meu particular, mas o Jesus chegou a uma altura, como eu estava a jogar e ele começou-me a tirar aos 80 e depois até que fui para o banco, passado 4 ou 5 jornadas, e ele chegou ao pé de mim. Isto porquê? Porque eu tinha assim uns papos de família aqui, assim. Entretanto fiz uma cirurgia. tirei isso, que era mesmo, e tinha e meio escuras. E então ele chegou um dia ao pé de mim e disse: "Oh Nuno, tu andas na noite?" E eu disse: "Ando na noite, mister." "Porquê?" Eu não saio. Impensável, eu não. Tu andas. Nessa fase que ele andou e tirou-me, meteu-me no banco. Eu disse: "Mas porquê, mister? Se alguém lhe disse alguma coisa, se alguém lhe disse é mentira." Eu disse: "Não, olha o que tu tens, olha como é que tu estás. Cansado." Eu disse: "Não, mister, isto é de família, vai perceber ao longo do tempo que eu tenho sempre isto, sempre tive. E se quiser eu mostro-lhe fotografias de há uns anos atrás para perceber que isto sempre tive, isto é de família." "Não me enganas, tu andas na noite." Pronto, e ela meteu aquilo na cabeça, mas eu tinha tido um problema, porque eu cheguei a uma altura, eu tinha um problema mas comigo, porque eu comecei a não ter prazer em estar a jogar, eu sentia-me, cheguei a ter sintomas na altura. Porquê? Porque houve uma altura, meti-o na cabeça que tinha qualquer coisa assim no peito. Isto é verdade, depois o médico na altura, o Dr. Salazar Coimbra, lembro perfeitamente, confirma no Vitória. Então aquilo começou a ser tipo crónico, eu já tinha alguma coisa e então tinha os sintomas todos. A cisma é pior que uma doença. Então eu tinha sensações de desmaio, tinha não sei o quê, cheguei a uma altura eu já transpirava e começava a ficar com calor e mesmo com sensações de desmaio, e tinha todos os sintomas. Então isso foi ficando cada vez pior. Eu não falei nada, porque para mim eu tinha alguma coisa grave, então fui arrastando aquilo, dei 6 meses assim, até que eu chegou a uma altura, eu virei para a minha mulher e disse: "Não dá mais." Comecei a chorar e disse: "Eu tenho que ver o que é isto." Eu não dormia, eu dormia com a mão assim. Eu dormia assim, e quando eu dormia com a mão sempre assim. Até que liguei para o médico e eu disse: "Oh, doutor, eu dava tudo só para acordar e me sentir bem," que não acontecia. Isto foi porque, já não sei, eu devo ter pressionado aqui a fazer algo, e é da cabeça, como é óbvio. E pronto, e aquilo ficou, e o cisma ficou, e aquilo, andei assim 6 meses sem dizer nada a ninguém, até que de jogar mal, perdi o lugar, pronto. E até que ele me disse que eu andava na noite, e até que eu não aguentei mais e fui ter com o médico. E o médico disse: "Não tens nada, isso é da cabeça." E eu disse: "Doutor, não pode ser, eu tenho os sintomas todos, não pode ser." E eu disse: "Quero fazer um raio-x." Ele disse: "Não precisas, não vais fazer um raio-x." Eu disse: "Quero fazer." E ele, mas logo quando ele me disse: "Não tens nada, é da tua cabeça", passou-me logo para aí 25%. E eu disse: "A sério?" E depois eu disse: "Mas eu quero fazer." Fui fazer o raio-x, ele chegou ao fim e disse: "Não tens nada, não." E quando acaba, faço o raio-x e ele diz: "Não tenho nada", passou logo para aí mais 50. Eu disse: "Andei assim 6 meses para isto." Eu não acredito. Como é que é possível? A partir daí, o que é que aconteceu? Foi aí nessa altura que eu disse: "Não quero saber de mais nada. A partir de agora vou só jogar, desfrutar." Ao fim de 3 meses tinha propostas dos 3 grandes e de Espanha. E Tu para trás, em 2002, nessa primeira época no Vitória, é chamada à Seleção Nacional. Sim, foi a minha primeira vez. Que grande equipa tinha a Seleção Nacional nessa altura, e hoje continua a ter. Mas tu nunca tinhas sido chamado? Não, na altura fomos 3 ou 4 do Vitória. O Pedro, acho que também foi, o Pedro Mendes. O jogo em Guimarães. O jogo em Braga. Em Braga. O Romeu e o Rogério Matias. Acho que fomos os 4. Foi naquela transição quando chegou o Scolari. Exatamente. O treinador ainda foi o Agostinho. Exatamente. Entre que a seleção era Rui Costa, Figo, Sérgio Conceição, Fernando Couto. O jogo fica 2-0 contra a Escócia. Eu entrei para aí aos... Kim, Fernando Meira, Fernando Couto, Ricardo Rocha, Rui Jorge, Figo, Rui Costa, o Tiago, Sérgio Conceição, Pauleta e Simão Sabrosa. Sim. E jogaram ainda o Nelson, o Jorge Ribeiro, irmão de Manis. Sim. Pedro Mendes, Marco Ferreira, Neca, Nuno Assis e Nuno Gomes. Exatamente. Pronto, foi... Mas só houve um jogo ou houve 2? Acho que houve 2. Mas só jogaste neste? Sim.
Possivelmente houve 2. E depois depois a segunda vez foi muito mais Muito tarde. depois. Muito mais Muito tarde. depois. Não cheguei a ir, eu joguei no Benfica e não cheguei a ir pelo Benfica. Pois não. Mas culpa própria também. Porquê? Porque, como eu referi há bocado, eu tinha que ter feito muito mais em termos de golos e assistências que... Tu não achas assim, mas tu estás numa posição em que a internacionalização dos jogadores acaba por abrir portas de uma outra forma. E tu perdes também, se calhar, espaço pela qualidade de outros jogadores que existem. Mas já foi mais tarde, o Deco. Sim, o Deco é mais tarde, claro. Em que eu estava Mas o Deco aparece um ano depois da seleção. Eu estava no Vitória depois. No Vitória. E aí estive muito mais perto do que no Benfica, de ir ao Mundial em África do Sul. Acho que foi na África do Sul. Não, isso é 2010, sim. Sim, África do Sul é 2010. Estiveste muito perto, é quando tu voltas outra vez à órbita da seleção. É, no Vitória. Sim, e no fiz Vitória. Uma época fabulosa. Fiz 8, 9, 10 golos, penso eu, no total. Que até aí nunca não tinha feito. Fazes 6 golos e 5 assistências na época. No total? Sim. Em todos os jogos. E então foi na época anterior fazes 7 golos. Pronto, no Vitória. E até aí fazia sempre 3, 4. Então, mas fiz uma época fabulosa em que todos os meios de comunicação social, de todo lado, diziam que eu estava nos escolhidos. Sim, sim. Eu próprio cheguei a acreditar na altura. Toda a gente falava, eu disse, será? Porque eu começava a ver, né? Começava a dizer, este vai, este também vai, este também vai, este também vai. Eu disse, mas... Quem é que foi para Patronões? Quem é que... Não me recordo. Não, foi o Deco. Sim. Mas mesmo assim, o facto de ele ter ido não invalidava que eu não pudesse ir também. Mas não me recordo, mas eu lembro perfeitamente de analisar aquilo, a lista não sei quantas vezes. Mas como toda a gente falava, não, tem que ir. Em todos os jornais, na televisão, em todo lado. Se calhar vou mesmo. Mas depois não. Fiquei tinham ficado de reserva, no fundo. Sim. Que na altura penso que não podiam sair, ou de fora, pelo menos para muito longe de Portugal. Eu lembro que fui mesmo para outro continente. Exatamente. Foi embora. Sim, este Mundial 2010, Portugal faz o estágio na Covilhã. O Carlos Queiroz levou 24 jogadores, o José Castro, que ficou de fora, sim. O José Castro, o central da Académica, ficou de fora dos 23 finais. Grande circo, estou-me a lembrar dessa fase, desse estágio. É a primeira vez que nós, jornalistas, acabamos por ser um bocado desmobilizados, que o Ronaldo chega para o estágio de helicóptero à Covilhã. Foi, tipo, Portugal já estava a estagiar, ele tinha estado mais tempo por causa do Real Madrid, de uns jogos, e foi o último a chegar e chegou de helicóptero. E, tipo, mesmo. Exatamente, um filme para... E depois, nesses dias, claro, naturalmente, só ficou tudo em volta da chegada do Ronaldo. Mas deixa-me trazer eu diria que se calhar o jogo mais pesado que tu tiveste em Guimarães, para toda a gente que viveu esse jogo, que foi o jogo da Morte de Fer. Esse é o jogo. Sim, mas mais... o jogo em si, o momento em si, não, porque não tínhamos a noção, claro, que realmente aquilo podia acontecer. Nunca me passou pela cabeça que aquilo ia acabar daquela forma, no fundo. O pós, sim, depois de perceber e que realmente aquilo tinha acontecido e que no fundo pode acontecer a qualquer um, como é óbvio, né? O receio que se tem, o medo que eu senti. Curioso que nos jogos seguintes. Tu tinhas tido a tua cisma. Sim. Não é? Mas não nem, já tinha passado. Já tinha passado isso, claro. Já passado completamente. Mas depois o pensamento que nós temos, que eu tinha e que eu penso que a maior parte dos meus colegas e qualquer pessoa que ligada e que jogasse e que estivesse no futebol, vinha sempre isso à cabeça, aquele momento, e o facto de poder acontecer a qualquer um. Ainda durou bastante tempo até aquilo passar e desaparecer das nossas cabeças, porque eu não me lembro de outra situação aqui, assim, ainda por cima está em direto, e não me lembro depois disso acontecer. Depois é como tudo, provavelmente tinha acontecido, mas não tinha sido tão falado e acabou não chegava ao nosso conhecimento, mas isto acontece. Já não aconteceu na altura e acontecia antes, certeza absoluta, mas não daquela forma, com todo mundo a ver. Foi o primeiro caso que aconteceu e claro que foi... Mas tiveste noção do impacto da altura? Porque eu recordo-me de imagens desse jogo, dos jogadores que estão ali mais perto, o Tiago a chorar, a pedirem rapidamente intervenção, as pessoas a tentarem virar a cara
pela força das imagens. Tu tiveste algum tipo dessa noção ou não? Não, tive depois eu já tinha saído do jogo, já tinha sido substituído. E quando eu chego mais perto, quer dizer, não me cheguei a aproximar, claro, porque já estavam as equipas médicas. Era mais pelos jogadores, principalmente os jogadores do Benfica, por aquilo que eles estavam a passar, e o facto de começarem a chorar acaba por dar a entender que algo não estava bem. Mas mesmo com isso, eu sempre pensei que as coisas não iam acabar daquela forma. Nunca me passou pela cabeça. Sabia, e eles chegou-se a comentar lá, mas mesmo depois de ele ter saído da ambulância e ter ido para o hospital, eu sempre pensei que as coisas acabassem bem. Só depois de estar no hospital é que nos foi comunicado que já não havia hipótese. Mas só muito mais tarde. Nunca tive essa claro, noção real de que realmente era muito grave. Quando é que ganhaste a alcunha de rato atómico? Foi com o Inácio num treino no Vitória, em que uma miúda, que havia sempre gente a assistir aos treinos, havia sempre, e hoje em dia já não acontece isso, mas na altura sim, houve uma miúda que estava sempre presente em todos os treinos e gostava de mim, era minha fã, e deu-me um rato, um Mickey, pronto, e o Inácio na altura viu, ele levei aquilo para o balneário e então eu disse, vai chegar rato atómico. Pronto, e aquilo ficou, ela praticamente era o único que chamava assim, o rato, não se chamava rato atómico, mas, e acabou por ficar, e depois souberam e os teus desse momento. Brincavam com isso? Não, no início sim, mas não era habitual. Como é que foste parar ao Benfica? Eu fui parar ao Benfica nessa altura, depois desse período em que as coisas, que eu acabei até por não ir parar ao banco de suplentes, em que eu voltei a desfrutar, depois quando voltei a desfrutar como nunca tinha feito até aí. Faz uma primeira metade da época, 4-5, espetacular. E depois 5 golos. Sim. Nunca desfrutei, a partir daí sim, mas até esse momento nunca tinha desfrutado dessa forma. Em que aparece os 3 grandes. A primeira proposta que me aparece é o Sporting, lembro perfeitamente, ainda vivia em Barcelos. Abri uma garrafa de champanhe, foi? Verdade. Só por ter recebido a proposta? Só por ter recebido. E a seguir aparece o Benfica, isto diretamente. Os clubes ligavam diretamente. Para ti? Sim. E não havia M. Não, nem havia. Na altura, eu vou para o Benfica, com o Jorge na altura está eu já tinha feito praticamente tudo, na verdade. Mas depois o Jorge entrou, então melhorou lá algumas coisas no contrato. Jorge Mendes. Sim. Mas eu recebo a proposta e na altura eu disse, isto é muito bom, vou ganhar isto tudo. Recebes a do Sporting? Sim. E eu disse, já está, abri uma garrafa de champanhe, abri uma garrafa, sim. Lembro perfeitamente, na varanda, e entretanto, no dia a seguir recebo do Benfica, mas a primeira, e a seguir vem o Espanhol de Barcelona, que foi com o Carlos Gonçalves, para o Eleva, que eu tenho amizade até hoje, ser humano espetacular, e depois surge o Porto, na autoestrada, quando eu vou a caminho de Lisboa. Quer dizer, já tinha surgido, mas mais a sério, quando eu vou para assinar pelo Benfica, tive quase a voltar para trás. Como é que isso aparece? Parece estranho, não parece? De repente tens tudo. Não, porque por isso mesmo, eu estava a desfrutar como nunca. Sim, mas ok, eu percebo isso. Mas como é que de repente tu estás a desfrutar como nunca, aparecem-te os 3 grandes e o Espanhol de Barcelona, e porque é que não apareceram tipo, sei lá, um mês, passado um mês apareceu o outro? Como é que tudo aparece? Pelos números que estávamos a falar, Sim. Tinha feito 5 ou 6 golos, tinha feito assistências, toda a gente falava no momento que eu estava, era notícia em todo lado, a forma como eu jogava também ajudava, não havia muitos jogadores com essas características. O Benfica também tinha o Zahovic, que acabou por sair, o Porto tinha, no Sporting acho que não tinha. O Porto tinha o Diego. O Diego, mas já não estava nessa altura, ou estava? É a época do Diego, mas é a época que não está a corresponder às expectativas. E esse período é o período em que sai o Vítor Fernandes e chega o Conselho. Era o Vítor Fernandes o treinador ainda, quando surgiu essa hipótese de eu ir. E o Pinta Costa, a última vez que eu estive com ele, contou-me
exatamente esse momento em que eu ia no carro e ele virou-se para mim, passado 20 anos ou 20, ele disse: Nuno, só não assinaste no Porto porque eu não quis. Foi? Ao fim de 20 anos ele contou-me a história exatamente como foi. Eu nunca tinha falado com ele. Não, nunca tinha falado com ele sobre isso. Mas ele contou-me. Porque não foi ele que ligou, foi outra pessoa. Foi outra pessoa. Não, ligaram para mim, ligaram para o Jorge. Não era o Jorge que estava comigo, era o sobrinho do Jorge, que era o Luís. O Luís. Sim. O Luís, então falta o último nome dele. É Luís Mendes. Luís Mendes, sim. E o Jorge é que disse não. Na altura. Parece que o Jorge é que disse não. Eu disse, vocês é que sabem, eu para mim. Claro. O Porto dava mais ainda. E o Jorge é que disse, não, vamos para... Eu no fundo, quando era miúdo, era benfiquista. Uhum. Não, eu não decidi nada, foram eles que decidiram, acabámos por ir. Também mas o papel houve do essa empresário é esse, não é? É. Tu, hoje em dia és empresário e o papel do empresário também é esse. Mas o Jorge não trabalhava com o Benfica na altura. Pois não, porque estava o Zé Beigo, Estava o Zé Beigo, que tinha deixado de ser empresário para passar a ser dirigente. Sim. Ele não trabalhava com o Benfica. Também foi uma forma de Aproximar, abrir ali claro. as portas. Digo eu, não sei se foi assim, mas na altura ele não trabalhava. Pronto, e surgiu assim tudo muito rápido, e eu acho que o motivo foi esse, porque eu tinha tanto prazer em jogar, desfrutava, e que as coisas corriam, me tudo bem. E estava numa fase muito boa. Eu não me lembro de um jogo nessa fase de dizer assim, não, joguei mais ou menos. É-te um toque de Midas que tu chegas, és apresentado, estás na bancada, o Benfica joga no jogo a seguir e tu és titular, um golo. Em Guimarães. Primeiro jogo foi em Guimarães. Isso é o segundo jogo. Não. Minha estreia em Guimarães contra o Moreirense, com o estádio emprestado, que o Moreirense, sim. Já não me recordo porquê. E então a minha estreia é no estádio onde eu jogava, contra o Moreirense, e eu fiz gol. Pois, eu estava com ideias que tu tinhas jogado primeiro, eu sabia desse jogo. Não, foi o primeiro jogo, a minha estreia foi no Dom Afonso Henriques. Fazes um gol, exatamente, assistência de Nuno Gomes, sim, para dentro, sim. E tu foges ao guarda-redes e marcas o pé esquerdo. Sim. Pé esquerdo ou pé direito? Já nem sei bem. Pé direito. Acho que o pé esquerdo só sim, fez um gol na vida. Estou a pensar que era só para subir ao autocarro. É pé direito. Tu viras-te para dentro, quase de um olhar para dentro da baliza e colocas a bola. Era tipo os astros todos alinhados. Sim. No estádio. Já sei qual é que era aqui o meu ponto de dúvida. Porque o segundo gol que tu marcas é contra o Vitória na Luz. E tive problemas com esse gol. Festejaste muito. Pois. Foi por isso. Tive problemas com esse gol durante muito tempo. Porquê? Porque foi algo inconsciente, nunca o devia ter feito, como é óbvio, não é? Porque tinha acabado de sair de um clube que me deu tudo. Sim, tu marcaste, nessa altura os adeptos visitantes estavam naquela zona por onde tu festejaste. Mas eu nem reparei, e depois eu expliquei isso numa conferência de imprensa, quando eu voltei ao Vitória, em que a sala do estádio de Dom Afonso Henriques estava cheia quando eu fui apresentado. E eu disse, vou levar. Claro. É hoje. Então eu tive que explicar o porquê eu tinha feito. Muita gente entendeu, ou muitos outros que não entenderam, mas eu sabia que isso era normal. Eu fiz aquilo de uma forma inconsciente. Não que eu devia ter feito de forma alguma, mas foi não pelo clube, nem pelas pessoas, como é óbvio, porque eu era acarinhado de uma forma que se calhar naquela altura mais ninguém era, mas por uma situação que eu tive na altura com alguém da direção. E eu expliquei isso na altura. E eu disse, não teve nada a ver. E aquilo foi aquela raiva, disse, toma. E ainda por cima, foi por onde estavam os adeptos. É que, além de ter festejado, e eles pensavam que era contra eles, mas depois expliquei e as coisas acabaram por... ainda hoje em dia há alguns que ainda falam sobre isso. É sempre, quando as coisas não estão bem, é sempre nesse foi período. Foi um momento mau, infeliz. Muito infeliz. Olha, tu és treinado pelo Trapattoni neste período. Como é que era? Era mesmo uma velha raposa? Era. Na verdade, nós não treinávamos. Não? Treinávamos, mas não treinávamos. Era o Álvaro até na altura que... Só que depois o Trapattoni era um ser humano que em termos de motivação, a confiança que ele nos dava era algo fora de normal. E acabámos de ser campeões com uma equipa em que não tínhamos muitas soluções. Em termos de soluções, em termos de quantidade. Sim, sim. Só que tínhamos um grupo enorme. Há uma imagem dessa época que eu acho que tu ainda não estás,
que surge a seguir à derrota do Benfica contra o Belenenses, em que o Benfica ganha na Luz e o Argel quer lhe dar um beijo na testa. Sim, eu lembro desse episódio. E ele a afastar a cara. É à vontade, mas não há vontadinha. Não é? Eu lembro desse episódio. Era um ser humano fora de normal, em que tínhamos a liberdade toda e mais alguma. E depois, então por isso, acho que foi muito. Também o campeonato nesse ano foi um bocadinho estranho. Muita gente a perder pontos. Sim. E o Sporting, para mim, tinha a melhor equipa em termos de quantidade e qualidade. Acabou por perder o campeonato e a altura a taça UEFA contra o CSK em 2 semanas. Só que tínhamos essa o união. O campeonato vira com a cabeçada de Luizão. Sim, cabeçada, que um diz que é cabeçada, o outro diz que foi falta. Sabes quem bateu o livro? Deve ter sido o Simão. Petit. Foi o Petit, sim senhor. Mais longe era sempre o Petit. E depois tudo se conjugou na altura. Na altura tudo se conjugou, mas é um momento extraordinário. O estádio do Bessa é incrível. Ainda por cima acabar ali naquele estádio é único. Também foi a única vez que eu fui campeão. Mas tu vais para o Benfica com esse objetivo. Sim. Mas é a seguir ao jogo do Sporting que vocês sentem, não vai fugir. Sim, nessa altura sabíamos que aquele era o momento. E depois desse jogo, depois de termos ganho, dificilmente podia-nos surgir esse título. Qual é que é o sentimento? É indescritível, não sei, é único, ainda por cima, porque o Benfica tem uma grandeza, é algo impressionante. Estava sem ganhar há 11 anos. Sim, ainda por cima. Nós fomos campeões no Bessa. Eu não me lembro de ver tanta gente, eu nunca vi tanta gente do estádio do Bessa até o aeroporto. Impressionante. E estamos a falar no Porto. Eu nunca vi tanta gente nas ruas. E depois, não falando, chegando a Lisboa, né? mas no Porto, milhares de pessoas pararam o trânsito para... É um momento único. E mais ainda porque o Benfica não era campeão há muito tempo. Mas é indescritível. Tu sentes que tinhas de festejar muito porque aquela história que nunca sabe quando é o próximo. Porque uma das primeiras imagens que eu tenho dessa viagem do trio elétrico que tu estás a fazer referência é tu na parte superior, tu e Ricardo Rocha. Deve ser eu, o Simão, o Bruno Aguiar, o Ricardo. Vocês eram os primeiros ali, tipo, naquela fila. Sim, mas foi durante pouco tempo que depois eles estavam a dar a bebidas alcoólicas e eu acabei por refugiar até. E depois já não tive muito tempo. Mas eu lembro de em Lisboa, no Porto, não me lembro se à frente. Era provável que fosse também. Sim, era provável que fosse na frente. Porque e devia ser com o Simão, com o Bruno, que nós normalmente era o nosso grupinho. Não havia grupos, mas estávamos mais próximos. Mas foi impressionante. Eu lembro muito bem do trajeto do Bessa até ao aeroporto, que depois propriamente em Lisboa. São 4 anos de Benfica que tu estás, e que a meio deste percurso, 2006, se não me engano, é quando tens um teste positivo. Sim. O que é que se passou, Nuno? O que se passou, eu agora ainda há pouco tempo falei sobre o assunto e as pessoas costumam dizer, e até brincam agora que o meu filho, como está no Moreirense, claro, tal pai, tal filho, e agora ainda escrevem nos comentários, se for como o pai em termos de... Ainda falam sobre isso, porque para eles tudo é droga, a maior parte das pessoas não tem noção do que... mas só para perceberem o que realmente aconteceu, o que eu acusei hoje em dia não é uma substância proibida, por isso está tudo dito, não era preciso dizer mais nada. Hoje em dia não fazes parte das substâncias proibidas. Ok. Por isso. Porque é algo que nós produzimos. Eu já contei isto várias vezes e na altura foi traumatizante. Depois de saber o que realmente no que eu estava metido e os problemas que eu podia ter tido e que tive... eu julgo que a Federação até pediu uma despenalização ou pediu uma redução de pena por causa do regulamento da Liga. Porque tu és depois... a UEFA, é a UEFA que também te suspende, não é? Não, o que aconteceu foi o Tribunal Arbitral da Suíça, da Suíça mas a Liga é que recorreu depois, porque eu ganhei, eu e o Benfica ganhámos o caso, não é? Foi-nos dado razão, ao fim de 5 meses, foi-nos dado razão, e como o laboratório, não sei como é que se chama, o Instituto Ricardo Jorge, faz as análises,
aquilo é suportado pelo Estado, não é? Certo, é uma certo. entidade do Estado, então perdia toda a credibilidade. A partir do momento que alguém ganha um caso de doping, ninguém vai mais acreditar. Claro. Que não faz muito sentido, mas pronto. Se há justificação, Sim. não é? E toda a gente erra. Portanto, Pronto, e o próprio Liga, que na altura o secretário de Estado era o Laurentino Dias, sim. o governo depois entrou nisso também. E, então eles recorreram, o próprio governo é que recorreu, a Liga, por causa de ter sido dado razão a ti. para o Tribunal Arbitral da Suíça, e eles lá não querem saber. A partir do momento que dá positivo, claro, podem ter 1000 justificações, mas dá positivo, então eles deram mais 6 meses, mas eles queriam me dar mais um ano, e depois lá deram 6 meses. Então tive no total um ano, praticamente. E foi nas 2 fases em que eu podia sair. Eu até pensava que era para sair quando me chamaram. Eu disse, vou embora. sim. Só que quando eu entro no gabinete está só tá médicos, estava o José Veiga, estava os médicos e os físios. Eu disse, isto não é para eu ir embora, aconteceu alguma coisa. Estamos a falar de um problema de saúde. Eu disse, o que é que aconteceu? O que é que eles descobriram? Isto é grave. Depois percebi, quando disseram que era doping, por um lado até fiquei mais descansado. Eu disse, é doping, isto não deve ser. Quando eu cheguei a casa e vi, eu disse, isto é pior do que... Não tinha a real noção. Mas o que é que foi tecnicamente? Uma substância nandrolona. Mais uma vez, isto pode ser que todos nós produzimos. Okay. Qualquer pessoa produz, com mais quantidade, outros em menos quantidade. E pode haver várias razões para fazer. No final de um jogo, fazer um teste antidoping? Sim, lembro perfeitamente. Foi na Madeira, que eu saí com queimbras. Não deve ter feito efeito. Não teve efeito nenhum. Madeira marítimo ou marítimo? Não teve efeito nenhum, pelo menos. E pronto, e depois, ao fim de 2 meses desse jogo, veio o resultado, que é outra coisa que eu acho inacreditável. Porque ao fim de 2 meses, depois tem a contra-análise, mas a contra-análise é do mesmo. Sim. A partir do momento que uma dá a outra, provavelmente vai dar. Acho eu não percebo, mas acho eu. Sim, parece agora, óbvio também. Se fosse logo a seguir, passado uns dias, e nos podemos defender de alguma forma, fazendo outra vez, porque acho que isso não desaparece. Se realmente alguém toma alguma coisa, não deve desaparecer assim de um dia para o outro. Agora, ao fim de 2 meses, é natural que não haja nada a fazer, não é? E aconteceu. Fui penalizado 2 vezes, em 2 vezes que eu estava num momento muito bom. A primeira vez ia para o Stuttgart. Logo após... com o Trapattoni também. Ele provavelmente ia, porque ele ligou-me e eu também não estava bem ali, porque foi na altura do Koeman. Sim. Eu não estava a jogar com regularidade. Fazes nessa época 12 jogos. Sim. Eu não estava também, porque tive suspenso depois. Mas não estava a jogar com regularidade. E então provavelmente eu ia sair. E depois fiquei suspenso, acabei por ficar no Benfica. E depois voltei a ser suspenso depois de uma primeira fase com o Fernando Santos, em que joguei os jogos todos, Liga dos Campeões, penso que é no primeiro ano do Fernando Santos. Sim. E jogo Liga dos Campeões, jogo praticamente os jogos todos. Tinha uma situação de Inglaterra e outra de Espanha, já não sei. Sem Inglaterra, sim. E pronto, e veio a segunda punição em termos de... O Fernando Santos chamou-me e disse, Nuno, foste suspenso mais 6 meses. Eu disse, outra vez, e aquilo aí matou-me completamente. Numa fase, um momento muito bom, aí fui-me abaixo, foi muito abaixo. Eu lembro perfeitamente que ele ligou. Isto terá sido em dezembro? Sim, em dezembro, foi em dezembro. E não jogaste o resto da temporada? Não joguei. Aí foi-me abaixo e ele virou-se para mim, chamou-me e disse, no Estádio da Luz, e sentámos no banco, ele disse, vai embora, não? Vai, tira uns dias, aparece quando quiseres. Eu disse, mister, vou embora para onde? O que é que eu vou fazer? Então, já estou nesta situação, ainda por cima se eu não posso treinar, vai ser pior ainda. Eu disse, não, pega na tua família e vai. Quando quiseres voltar. E eu disse, é assim. Ele disse, não te preocupes, eu falo com as pessoas. Quando quiseres voltar, voltas. Se for daqui a 1 mês, volta daqui a 1 mês. Sem problema, ninguém... E eu fui. Mas fui para aí 4 ou 5 dias, depois já não tinha nada para fazer, entre aspas, e depois acabei por voltar. Psicologicamente não deve ser um arrombo. É a única forma que me fazia esquecer um bocadinho, era treinar. Por isso é que eu treinava como se fosse jogar. Era como se eu treinava todos os dias 200%. E os próprios colegas diziam-me assim, por favor, tu não vais jogar, só vais jogar daqui a 5 meses.
Só que treinava como se fosse jogar todos os dias. Era a forma que eu tinha de esquecer um pouco. E foram 2 momentos difíceis que hoje ainda muita gente não percebeu e não tem noção. É tudo droga, é tudo... Sim, é importante as pessoas perceberem, porque não estamos a falar de nenhum suplemento vitamínico, não estamos a falar de nenhuma pomada que te pudessem ter administrado. Mas era muito mais fácil. Eu, na verdade, se fosse hoje, eu já disse isto, não publicamente, mas se fosse hoje, tinha tomado alguma coisa, um comprimido qualquer. Porque davam-me 6 meses, que na altura era a punição, ou 5 meses, e pronto, e morria ali e acabava. Um comprimido para o cabelo. Claro. Como já tinha dito, se fosse agora, tinha dito. Tinha tomado alguma coisa, nem sei se é a substância que eu acusei, mas pronto, estou a dar um exemplo. Eu tinha dito e pronto, e acabava ali, morria ali e acabou. Não é? Hoje não, e como eu não tomei nada, ninguém me deu nada, porque eu sei, as pessoas é tudo. Eu passei por várias pessoas e fazia o gesto de injetar e não sei o quê, quando não tem nada a ver com isso, muito menos a substância que eu acusei. Mas pronto. Já... Mas é preciso criar uma carapaça grande, Nuno. Sim. É preciso criar uma carapaça muito grande para passar por essa situação, ganhar confiança, ignorar os críticos. Mas o Benfica foi nisso, e o Luís Filipe Vieira na altura foram 200 estrelas, foram espetaculares. Eu cheguei a renovar o contrato nessa altura. Eu tinha mais um ano de opção, o Benfica tinha mais um ano de opção e eles acionaram. O presidente acionou, fez um jantar para mim, na altura, no pleno Estádio da Luz, com muita gente. Eu lembro de ir falar para aquela gente toda e tremia por todos os lados, emocionado. E eles, o Benfica nisso e o Luís Filipe Vieira foram exemplares. Isso é importante. Foram fundamentais, que não me deixaram cair. Provavelmente noutro contexto, se não houvesse esse suporte, era muito mais fácil disso acontecer. Mas foi fundamental. Voltaste a Guimarães? Depois desse fim desse tal ano, tu jogaste mais um ano com o Kike Flores? Sim, não cheguei a jogar, eu só fiz a pré-época praticamente. Certo, exatamente. Depois tens o ano seguinte, que é com o Fernando Santos e entra o Camacho, termina... O meu último ano foi com o Kike Flores. Com o Kike Flores? Sim. Certo, exatamente. O Fernando Santos e depois eu comecei, depois o Fernando Santos sai na primeira jornada. Exatamente. Sai na primeira jornada, no estádio do Bessa, empatámos 1-1. Com o Leixões. Sim. Também o estádio emprestado. Sim. Mas quem depois termina... ficou o Camacho ou... quem termina é o Chalana. Chalana, sim. O Camacho, Chalana, exatamente. E o Rui Costa também já estava, também dava uma ajudinha. No ano seguinte é que é o Kike Flores que fazes a pré-época e acabas por não ficar. Sim. Mas estava-te a dizer, tipo, esta temporada em que o Benfica tem mesmo muitos treinadores, e tu aqui também voltas a jogar bastante, 30 jogos. Nessa a tua última época, assim, que termina depois do Chalana. Sim, mas foi um ano muito difícil. Muito complicado, com várias mudanças, a equipa não estava também muito irregular, foi um ano difícil. Mas como eu vinha daquela situação, eu queria jogar e mostrar. Queria jogar e queria fazer o melhor possível. Mas também não me correu, assim, apesar de ter feito muitos jogos, não me correu da forma como eu esperava. E voltas a Guimarães por causa do fim do contrato? Não volto a Guimarães porque eu volto a Guimarães porque tinha lá estado 3 anos e meio. Era preciso conforto de casa? Porque eu queria voltar à seleção. Okay. Foi o meu principal motivo, porque eu tinha propostas em termos monetários muito superiores. Eu lembro perfeitamente de receber uma oferta que o Jorge me mandou por SMS de um valor ridículo para a Turquia, e em que eu fui, nem conhecia a equipa. Era uma equipa que tinha subido à Primeira Liga Turca e eu estava no pleno Estádio da Luz, mas na verdade eu tinha o Sporting quando saí do Benfica. Era? Eu tinha o Sporting também. Mais uma das coisas que eu nunca contei isto. Tinha o Sporting, o treinador era o Paulo Bento. E só que quando eu fui fazer a rescisão, dizia lá no contrato que eu não podia jogar no Porto, Sporting, nem no Braga, nos próximos dois anos seguintes. Então caiu logo essa possibilidade.
Mas eu na altura não sabia. Eu não sabia se rescindia, se ficava, se ia para o Vitória, se ia para a Turquia. Estava ali. E faltavam poucas horas. Estava em pleno estado da luz. Faltavam poucas horas para eu... Tinha que decidir. Porque o treinador, o Quique Flores, tínhamos tido um torneio em Guimarães. Tudo acontece em Guimarães. Em Guimarães era Benfica, Paris Saint-Germain e Vitória. E eu joguei o primeiro jogo contra o Paris Saint-Germain e no dia seguinte jogávamos contra o Vitória. Eu fiquei no banco. Tinha jogado no dia anterior e eu joguei todos os jogos com o Quique Flores. Para a época. Foi o único jogador que joguei todos os jogos. E começaram a sair notícias jornais. Depois do primeiro jogo jogámos contra o Vitória, esse torneio, que eu ia sair, já tinha saído antes, que eu podia sair. E eu não fazia muito sentido na minha cabeça. Eu disse, mas que eu sair? Eu joguei todos os jogos. Até agora. É para a época, mas eu joguei, dá para perceber. Fui ter com o treinador. Mister, olha uma coisa, tem aqui saído notícias, o Rui Costa passou a diretor desportivo e nós ficávamos no quarto os dois juntos, antes, quando jogávamos os dois. Sim. Estávamos sempre juntos e ele passa a diretor desportivo. Isto é mais uma das histórias que eu nunca falei. E então eu falo com o Quique Flores e disse, mas está aqui a sair, está aqui notícias, devo que vou sair. E ele disse, não, por algum motivo tens jogado os jogos todos, mas futebol nunca se sabe, mas eu conto contigo. E a seguir veio o Rui Costa. Ele disse, Nuno, se calhar, não sei o quê. Eu disse, não, Rui, eu tenho jogado, se houver a possibilidade de ser uma coisa boa, mas o Rui Costa nunca me disse que o treinador... Não queria. Pronto, mas abriu ali e depois eu cheguei a uma altura e disse, não vou ficar aqui. Estou a sentir que não querem. Eu disse, não, também não quero. E não me dizem. Mas eu disse, não, também não quero. Então, eu vou embora, eu rescindo, mas vou para onde eu quiser. Pronto, depois surgiu o Sporting, não sei o quê. E eu disse, não, mas eu não quero ir para fora. Vou ficar cá em Portugal porque eu quero voltar à seleção. Eu vou provar que consigo. Pronto, e eu decidi pelo Vitória, porque era um clube que me diz muito, que eu tinha estado 3 anos, que as pessoas queriam muito. E o meu problema, a minha preocupação não era o dinheiro, porque... A preocupação, todos queremos ganhar, como é óbvio. Mas naquela altura, como eu ia rescindir com o Benfica, eu disse, não, vou para ali e vou voltar à seleção e depois dali vou para o outro lado. Então, acabo de ficar ali, mas vou para o outro lado. E assim foi. Eu voltei outra vez, eu fui para lá, fiz a melhor época, acho eu, das melhores épocas de sempre, em termos de números. 7 golos e 2 assistências. E pronto, e voltei à seleção, só não fui, o prémio final não aconteceu. Esta época, 8-9, é... melhor época uma das melhores épocas da história do Sporting. Tens pré-eliminatória de Champions, terceiro lugar do Vitória. Do Vitória, sim. Do Vitória eu não joguei depois esse jogo, célebre jogo. O brasileiro. Lesionei-me 2 dias, no dia antes do jogo. Foi a lesão que eu tive mais tempo parado, 3 meses. Uma lesão no adutor, assim num lance normal, uma pelada normal. Tinham ido à Champions. Não, tínhamos ido à Champions se houvesse VAR. Exato. Com o VAR Bastava isso, não era? Tínhamos ido. Esse jogo ficou, lembro perfeitamente, que quando anularam o golo, ainda não tinha casa, estava em Guimarães, estava num hotel lá e estava na varanda e quando ele anulou, mandei um murro no vidro da janela e aquilo. Lembro perfeitamente disso. Mas não acabei por não jogar nem esse, nem o Sim. outro. Depois, tu tens o teu primeiro jogo em novembro. Sim. Depois jogámos ainda para os playoffs da Taça UEFA. Da Taça UEFA, sim. Taça UEFA, né? Era Taça UEFA, sim. Na altura, passavas de um lado ao outro. Acho que foi com o Portsmouth. Sim. Mas era também uma grande equipa do Vitória. Esta sentias que já estavas na tua fase melhor da carreira? Esta? Quando eu senti... Isso que estava numa fase ótima. Em que tu estás aqui nesta fotografia. Sim, em que eu estava muito mais preparado do que qualquer anos anteriores. Foi nessa altura. Foi para a volta de 29, 30, 31 anos. Foi a melhor altura em que eu senti mesmo que estava sempre a aprender, como é óbvio, porque os treinadores vão-nos dando sempre alguma coisa, mas estava muito preparado. Foi nessa... Chegava a dizer assim, se soubesse que sei hoje... A maturidade ajuda a isso, que ajudava muito. 2 anos em Guimarães e foste para a Arábia. Al Ittihad, bem distante da Arábia dos Índia. Sim,
completamente diferente. Era bom que tivesse sido hoje em dia. Exatamente. Por todos os aspectos. Não havia pife nenhum. Podia... Não só pela questão monetária, Exatamente. mas porque a vida é totalmente diferente daqui Claro, na altura. claro. Hoje em dia é muito mais... europeizado. Sim, completamente. Mas mesmo assim adorei. Uma cultura completamente diferente. Como é que surgiu esta hipótese? Surgiu por Manuel José. Manuel José foi para lá e ligou-me. Eu estava de férias e ligou-me a perguntar se eu queria ir para lá com ele. E eu disse, Missa, disse que sim, mas estava cheio de medo. Eu disse, para a Arábia, nunca saí de Portugal. Não vai ser fácil. É a tua primeira internacionalização? Foi. A tua primeira ida para fora, sim. Para fora é aí. Foi, mas sempre com medo. Sempre que desejou-se que aquilo não desse certo. Era? Era. Ridículo, mais uma vez. Depois de ter ido, eu queria que isto não desse certo. Como é que é possível? Eu não dormi na noite anterior porque estava praticamente tudo e eu disse, eu não queria dizer que não, né? Porque era uma oportunidade única, mas ao mesmo tempo queria que as coisas não acontecessem porque tinha receio, era para um contexto completamente diferente do que estava habituado e então, mas depois quando cheguei lá eu disse, foi das melhores coisas que me aconteceu, mas tem situações hilariantes lá. Então, conta aí algumas. Eu tinha que levar, eu andávamos de avião privado para ir jogar a Liga dos Campeões e depois tinha que levar o equipamento para casa para lavar. Era assim. Gastava uma fortuna no avião privado e depois levava o equipamento para cá. Não é que eu me importasse, que aquilo, eu saía do treino vestido. Equipa, não tirava a roupa. Chegava ao condomínio onde vivia, dava um mergulho com a roupa e deixava a secar. Pronto, estava pronta para o outro dia. Era assim hoje em dia, não, né? E estamos a falar dos maiores clubes da Arábia Saudita. Não? Depois íamos de avião privado. Depois para jogar a Liga dos Campeões para os Emirados. Com cama e não sei o quê. Chegou aviões com tinha um quarto. Luxo. Sim, era assim. Por isso tem cenas. E depois é aquela parte da cultura deles em que eles rezam, né? Claro. E temos que parar o treino, mas chegou uma altura que eu já rezava na palhaçada com eles, né? Metíamos e eles achavam aquilo engraçado. Tinha eu e estava outro português. Paulo Jorge. Como sair, tomar banho, cada um toma na sua cabine individual. Claro. Né? Porque eles não andam. Sim. Depois temos que. Mas chegava uma altura, abríamos a toalha e alguns riam-se, outros faziam assim, desviavam a cara. Tinha várias situações engraçadas, mas foi muito bom. Para mim, para o meu filho, que era o Afonso, que na altura tinha 3, 4 anos, era o melhor sítio do mundo. Ele saía da escola, estava dentro da água, estava sempre dentro da piscina, porque está sempre calor, não é? Só dentro da água é que se está bem. Agora, para a minha mulher foi difícil. Pois. Era viver num condomínio, era um Big Brother durante uma semana ou duas, já é difícil. Agora imaginemos isto durante um ano, estar a viver no mesmo sítio, sem ter o que fazer, a não ser aquilo. Aquela rotina. Vocês não havia supermercado, não havia, ou não podiam ir, não é? Sim, ela sempre tinha que para já não podia conduzir, hoje em dia as mulheres já podem, mas tinha que ter alguém que a levasse, um motorista, ou não. Podia sair, mas não há, a vida é completamente diferente daqui, não tem nada a ver. Hoje em dia muito diferente. Muito. Só íamos para a praia, ela ia para a praia, claro. Porque na cidade em Jeddah tinha praia. Era a única coisa que fazia. Senão era viver dentro, era um Big Brother durante um ano. Ou umas férias, normalmente quando nós vamos de férias num hotel, claro. Mas quando vamos de férias ao fim de 2 semanas já queremos voltar, claro. Né? Já cansa. Pronto, agora vamos imaginar isso durante um ano. Não é difícil. Tanto que ela veio embora nos últimos 3 meses, já não conseguiu, teve que ir embora. Foi quando vocês decidiram que iriam regressar? Não, depois eles deixaram de pagar. Deixaram de pagar, impensável hoje em dia. Sim. Eu acho que eles deixavam de pagar porque quando não havia resultados eles facilitavam. O clube também passou ali por uma fase menos boa, mas eles deixaram de pagar. Mesmo assim, eu estive lá, eu não recebi há 5 meses. Na Arábia Saudita. Tiveste que meter na FIFA? Tive. Depois, não, fiz um acordo com eles, depois eles pagaram a primeira prestação, depois nunca mais pagaram. Depois, ao fim de pouco tempo, 8, 9 meses, o caso ficou resolvido. Mas eu tinha ficado mais facilmente, tempo. Sim. Adaptei-me super bem. Voltaste e foste novamente para fora? Não, ainda fiquei um ano. Depois voltaste a Guimarães, ficaste sim. Um ano e depois o voltar a Guimarães parece-me aqui um bocadinho o regresso sempre a casa, não é? Tipo, sim.
Se calhar foi por isso que eles ao fim de 4 anos não te quiseram outra vez. Vem cá meio ano e depois vai outra vez para fora. Pois, mas já tinha outra idade. Sim, não, estou a brincar naturalmente, até por aquilo que tu contaste. Mas voltas a sair. Como é que surgiu depois o Chipre, o Omonia? Eu assinei 2 anos quando voltei, mas o clube depois estava numa situação difícil. Sim. Estava eu, o Pedro Mendes, os jogadores que acabaram por sair, eu estou a citar estes, mas João Alves, os jogadores, João Paulo, o Central. O que é que aconteceu? O clube estava a passar por uma fase muito difícil e nós provavelmente éramos dos jogadores mais bem pagos e acabámos por... Houve uma limpeza. Claro. E acabaram por... Não, eu fui o último a sair. Não era a minha intenção sair e nem do clube na altura, mas como eu senti que o clube não estava numa situação complicada e como surgiu essa hipótese do Chipre, eu acabei por, e como houve a abertura do clube e eu percebi que realmente estava muito complicada a situação, eu acabei por ir, também porque foi uma situação boa para mim e acabei por ir, porque provavelmente tinha ficado e tinha acabado a carreira no Vitória, se não fosse essa situação complicada do clube na altura. Não foi uma boa carreira? Foi. Claro, havia muita coisa que alterar, que mudava, como todos nós, em qualquer contexto, né? Nós olhamos para trás e se fosse agora fazia isto, fazia aquilo. É como eu estava a falar em relação quando estou a ver os jogos. Se apetece-me ir lá para dentro e fazer coisas que eles... outras coisas que eles não fazem. Ou que eles fazem. Diferentes coisas de que eles estão a fazer. Mas havia coisas que alterava, mas estou muito contente com aquilo que fiz, a não ser essa parte do doping. Que não fizeste? Sim, mas que me aconteceu essa situação mais complicada, em que me prejudicou bastante, em todos os aspectos, não mudava absolutamente nada. Quem é que merece o teu maior agradecimento? Principalmente a minha família, porque foi nessas situações, quando as coisas correm bem não é preciso ninguém, não é? Agora nessas situações e nessa que foi a mais complicada, se não fossem eles, tinha sido... Eu fui abaixo, mas tinha caído mesmo, provavelmente não me levantava. Só falta conhecermos o 11 de amigos que tu queres colocar aqui no ponto final. Vamos lá conhecê-los. Então pronto, na baliza não vai ser fácil, mas eu vou tentar. Na baliza vou meter o Nilson. Foi teu companheiro no Vitória? Sim, alguém que para mim era bastante completo. Lateral direito, podia meter o Bessa, o Abel, o atual treinador do Palmeiras, mas vou meter o Miguel, Benfica também. Centrais, o meu sócio. Apesar de não ter jogado muito com ele, mas foi na seleção a única vez. Fernando Meira. Sim, Fernando Meira. E depois Luizão, eterno capitão do Benfica. Aqui estou na dúvida. Era o Luizão no balneário? Era um líder autêntico. Um líder autêntico, sim. Se ele tivesse cabelo... Ele também, só pela altura já... E pelo falar, não é? Se ele tivesse cabelo, não havia dúvidas... Já intimidava. Se naquele lance do golo que deu o campeonato depois, se ele tivesse cabelo... Nunca saberemos o que é que ia acontecer. Tocou na bola. Mas só pela altura e pela voz já intimidava, já não é preciso, ele bastava abrir a boca já... Depois, fez a esquerda, aqui pode ser o Rogério Matias, que eu joguei muitos anos, mas vou meter o Léo. O Léo. Com quem eu tive o privilégio de jogar. Depois, no meio, o meu outro sócio, Pedro Mendes. Jogava... Eu há pouco mostrei o nome dos dois, disse Fernando Mendes, mas agora podia ser o Pedro Meira. Pedro Mendes. Ele jogava de uma inteligência única, jogava fácil. E depois eu vou meter aqui o Petit, mas tive outro jogador que me impressionou, o Katsuranis. Era impressionante a facilidade com que ele jogava e a inteligência dele. Petit, podia meter o Katsuranis. E depois, isto na frente,
Eu vou jogar. Tenho. Simão. Um dos melhores, acho que podia ter sido. Ia ser dos melhores jogadores do mundo, se não tivesse acontecido o que aconteceu. Pedro Mantorras. Depois, eu aqui precisava de mais... E tu só tiveste com o Pedro Mantorras no regresso dele pós-lesão. Mas já tinha estado no Alverca. Exato, já tinha estado com o Pedro Mantorras no Alverca, é verdade. E depois, eu vou meter aqui outro que foi Romeu. E tem aqui 2, eu não sei, aqui tinha aqui mais, precisava mais 3 ou 4. Mas vou meter alguém que também acho que podia ter ido para outro patamar, apesar de ter feito uma carreira fora normal, mas foi do jogador com mais qualidade, com mais facilidade. Estou a falar, por exemplo, desta parte de avançado. Micoli. Impressionante. Era de uma capacidade fora de normal. A facilidade que ele tinha no remate, em improvisar, era... Mas pronto, havia outras coisas. É engraçado, eu estava de alguma forma à espera que tu pudesses meter um jogador desse género, porque tu, tendo o teu futebol tão disruptivo, como é que ele casava tão bem com um jogador com este também pensamento de jogo? Eles jogavam os dois, jogava ele e o Nuno Gomes. Eu podia colocar aqui o Nuno Gomes também, facilmente. E eu até jogava mais do lado esquerdo, foi na altura do Fernando Santos. Jogava o Nuno Gomes, o Micoli, Simão por trás. Nós jogávamos em Losango. Eu jogava do lado esquerdo do Losango, o Petit e o Cato Soranis. Depois tínhamos o Caragunis ainda também. Depois eu jogava mais, depois eu fui suspenso e aí o Caragunis jogou mais, ou íamos alternando. Mas era de uma qualidade, para mim, fora de normal. Era fabuloso. Era único. Para mim era espetacular. Eu falo sempre, eu dou o exemplo sempre dele. Ele tinha uma facilidade com o pé direito e com o pé esquerdo, parecia que aquilo era a espontaneidade que ele tinha e a facilidade inacreditável. Imagina a irreverência também dele. E depois só que ele tinha uma pancada fora de normal também. Que grande pancada que ele tinha. É um espetacular. Pronto, é isto, podia fazer outro, tinha mais o 11 ou mais 22 facilmente, se calhar espero não me ter esquecido de ninguém assim. Mas pronto, fica aqui. Está bonito. Obrigado, Nuno, por teres vindo aqui ao 0-0. Obrigado.